Olá, minhas irmãs e meus irmãos. Neste domingo de Ramos, o abre-alas da Semana Santa, vivenciamos uma Semana Santa bastante peculiar, devido ao momento tão delicado no nosso país e no mundo, devido ao coronavírus. Quantas vezes a gente pode dizer, que vivemos um momento histórico que vai ser lembrado pelos próximos anos? Esse impacto histórico e trágico dessa pandemia é também a oportunidade para refletirmos sobre o impacto histórico e trágico da morte de Jesus Cristo. Porém que sabemos que não termina na tragicidade, mas na garantia da vida eterna e da felicidade plena. Quem somos nós diante das tragédias que assolam a humanidade? Nos estancamos no desespero ou agimos confiantes na esperança da nossa fé? Como nos posicionamos e agimos em situações críticas e desafiadoras? Peçamos que o Espírito Santo nos ilumine neste momento de reflexão, para que possamos ser reflexo e ação de Cristo neste contexto tão delicado e assim testemunhar o amor do Pai, mesmo em meio às angústias. Vinde, Espírito Santo. Na primeira leitura de hoje, Isaías capítulo 50, versículo 4 a 7, encontramos a passagem do servo do Senhor, que recebe a missão de ouvir a Deus como um discípulo e anunciar o conforto para os aflitos, sem fugir das consequências da proclamação da mensagem de Deus. No Salmo 21, ouvimos o clamor angustiado daquele que é injustiçado por seguir a vontade de Deus, porém que não perde a confiança e a esperança na divina providência. Na segunda leitura, Filipenses 2, versículos 6 a 11, temos a famosa passagem da kenosis de Cristo, isto é, do esvaziamento ou despojamento obediente de Jesus e sua exaltação por parte do Pai. O Evangelho do dia, Mateus capítulo 26, versículo 14, até o capítulo 27, versículo 66, nos leva passo a passo pelo trajeto que traçaremos mais profundamente durante a semana, desde a traição de Judas, os preparativos e a celebração da ceia pascal, a passagem pelo Getsêmani e pelo Sinédrio, até a discussão de Pilatos com Jesus, sua paixão, morte e sepultamento. Já o Evangelho da procissão de Ramos, Mateus 21, 1 a 11, passagem que dá o nome para o domingo de Ramos, recorda-se a entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, logo antes de sua paixão e ressurreição. Nossa reflexão sobre essas leituras de hoje será feita a partir de 3 pontinhos: o povo, o servo do Senhor e o cumprimento da vontade de Deus. Vamos refletir primeiramente sobre o povo. Em cada uma das leituras de hoje, de alguma forma se apresenta a figura do povo, seja enquanto personagem de ação, seja enquanto sujeito ao qual a mensagem ou promessa de Deus é destinada. Na entrada messiânica de Jesus em Jerusalém, podemos imaginar vividamente a cena de várias pessoas se juntando e indo ao encontro de Jesus, montado sobre um jumento, acolhendo-o com ramos e estendendo suas vestes pelo caminho. Uma cena singela, de um povo simples, com um Salvador simples, um povo que usa do pouco que tem à sua disposição para oferecer como sinal da exaltação daquele que criam ser o Messias. Os ramos e as vestes, objetos humildes do cotidiano da época, tornaram-se estandartes e tapete vermelho para o filho de Davi. Quais são os nossos ramos e vestes hoje para recebermos gloriosamente ao nosso Salvador? Já na primeira e segunda leitura, no Salmo e no Evangelho, a figura do povo é apresentada com outras nuances. O povo é sujeito da mensagem que o servo na primeira leitura e o salmista anunciam. Contudo, o povo falha em reconhecer a mensagem profética, o que ocasiona a angústia do servo do Senhor e do salmista, assim como a angústia de Cristo, que iremos discutir no próximo ponto. A falta de disposição do povo para escutar, ouvir e acolher a mensagem de Deus é também o que impulsiona o povo a gritar pela crucificação de Jesus Cristo.
Do mesmo modo como o espírito celebrativo da acolhida de Jesus entrando em Jerusalém contagiou mais pessoas para juntarem-se no caminho, assim também o espírito acusativo daqueles que se achavam religiosos piedosos, defensores da lei, contagiou mais pessoas a condenarem Jesus no Sinédrio. Ainda assim, é este mesmo povo que é chamado a dobrar os joelhos diante de Jesus Cristo exaltado pelo Pai, conforme a segunda leitura de Filipenses. Como nos portamos diante da influência de outras pessoas? Somos influenciadores do bem ou do mal? Nos deixamos levar pelo que a maioria alega, pelo que pessoas no poder atestam, ou buscamos pensar por nós mesmos sobre o que está acontecendo e assim tentar ouvir a mensagem pessoal de Deus para cada um de nós e exaltá-lo? O segundo ponto para refletirmos sobre as leituras de hoje é o servo do Senhor. Tanto a primeira leitura quanto o Salmo hoje nos demonstram a angústia de quem acolhe e se compromete com anunciar a mensagem de Deus. Na passagem de Isaías, o autor sagrado descreve a fidelidade da missão recebida de proclamar conforto para os cansados, mesmo sendo escarnecido por isso. Esta obediência à missão demonstra sua densa convicção de amor concreto e confiança em Deus. O servo do Senhor compreende o dom dado por Deus de ter os ouvidos abertos para ouvir sua palavra. Deste reconhecimento do dom da escuta surge também a resposta obediente de proclamar a mensagem divina e de confiar no socorro divino apesar da humilhação. O servo não foge da violência, não tenta se poupar do sofrimento. Por isso, a figura do servo do Senhor sempre nos remete a Jesus Cristo, que mesmo sentindo-se fraco e angustiado pelo caminho traçado de sua morte, mantém-se fiel a Deus. O Salmo demonstra isso de uma maneira ainda mais profunda, deixando evidente a angústia desesperadora daquele que é maltratado e injustiçado por sua fidelidade a Deus. Porém, assim como na primeira leitura, o salmista não fica estancado apenas no sofrimento e na angústia, mas confia fielmente no socorro divino. Jesus Cristo entoa as mesmas palavras do salmista na cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Sua angústia no Getsemane deixa claro o abismo existencial de ser obediente a Deus até as últimas consequências. Jesus, o servo do Senhor por excelência, reafirma aquilo que é demonstrado na primeira leitura e no Salmo. O desespero coexiste com a esperança. Jesus, o salmista e o servo do Senhor não deixam a última palavra para o desespero, mas ressaltam a confiança na providência de Deus, na sua força que alimenta e revigora a esperança. Aquele que serve a Deus não nega sua angústia, não foge da ansiedade, reconhece sua aflição, porém sabe que a força de Deus é maior, pois por amor nunca nos desampara. Sua vitória é sempre certa, e por isso eles se comprometem a testemunhá-lo até o fim. Esta atitude de obediência até o fim, de despojamento de si para a fidelidade à vontade de Deus, é a razão pela qual Jesus Cristo é exaltado pelo Pai na segunda leitura. O movimento de descendência de Jesus, de esvaziamento de si, comunhão profunda com a desgraça humana, tem como consequência o movimento de ascendência, do reconhecimento pelo Pai da perfeita entrega de amor do Filho. Confiamos em seu amor, que supera toda derrota nessa terra? Ou duvidamos e nos deixamos ser cegados pelos nossos sofrimentos? Diante das dificuldades, das angústias e ansiedades que vivemos, sabemos ainda ouvir e obedecer à entrega de amor a qual Deus nos chama? Testemunhá-lo até o fim? Nosso último ponto de reflexão é o cumprimento da vontade de Deus. Não basta refletirmos sobre a figura do povo e do servo de Deus, se não refletimos também concretamente
sobre o sentido e o como cumprir a sua vontade. A primeira leitura nos recorda a importância de reconhecer o dom dado por Deus da escuta obediente. É preciso lembrar que o chamado ao servo é de trazer conforto, testemunhar pela sua própria obediência a esperança na sua força. O cumprimento da sua vontade e acolhimento da missão dependem da própria iniciativa de Deus. Nossa capacidade de responder ao chamado de Deus é sinal de sua própria bondade. Deus nos fez capazes de atender ao seu chamado do amor para o amor. O servo do Senhor, o salmista, e a vida, a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo evidenciam as consequências da obediência a esse chamado. Só é possível cumprir a vontade de Deus até as últimas consequências, mesmo em meio às calúnias e injúrias, se reconhecermos a primazia e eterna vitória do seu amor. Em seguida, ao reconhecer e acolher o dom dado por Ele, a missão é entregar nossa própria vida aos outros, dar testemunho da confiança e esperança em seu amor, sua vitória sobre a morte, sua garantia da vida plena. Cumprir a vontade de Deus é viver no amor concreto para com os outros. Um exemplo emblemático dessa obediência, confiança e disposição de serviço são as mulheres apresentadas no versículo 55 do capítulo 27 de Mateus. Dentre tantos detalhes narrados na narrativa de Mateus sobre a paixão de Cristo, a menção das mulheres, olhando de longe, não foi omitida. Pode parecer à primeira vista deslocado da história ou até mesmo irrelevante. No entanto, se olharmos novamente para este versículo com esta chave de leitura da confiança e obediência a Deus, podemos reconhecer nestas mulheres a convicção profunda do seguimento a Cristo. Não abandoná-lo mesmo diante do horror, da violência e da morte. Diante das calamidades e sofrimentos que o mundo enfrenta hoje. Nos omitimos, nos deixamos ser levados pelo medo e pelo alarde, ou nos mantemos de pé, com os olhos fixos em Jesus, assim como aquelas mulheres? Reconhecemos a iniciativa de Deus e o seu dom oferecido a todos para ouvir e cumprir sua vontade? Estamos dispostos a nos despojarmos de nossas seguranças e comodismos para ir ao encontro do próximo, assim como Cristo se despojou e veio ao nosso encontro? Confiamos que a humilhação e as dificuldades de manter-se fiel a Deus e proclamar sua boa nova nada se comparam com a exaltação na vida eterna? Espero que essas questões levantadas em nossa reflexão sirvam para guiar nossos pensamentos e orações durante essa semana. Que possamos acolher esta Semana Santa assim como Jesus Cristo foi acolhido com ramos em sua entrada messiânica em Jerusalém, de maneira simples e singela, mas com total entrega e alegria. Mergulhar na celebração pascal de sua paixão e morte, neste momento já tão sofrido em nosso mundo, será um exercício desafiador, mas caminho único para uma verdadeira e profunda celebração e comemoração de sua ressurreição, vitória sobre a calamidade. Que esta semana seja uma oportunidade de crescimento e intimidade da escuta da palavra de Deus, o Jesus Cristo vivo, aquele que é o Messias ontem, hoje e sempre, mesmo em tempos de pandemia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.